E aproveitando o ensejo, André, se você quiser fazer um comentário agora sobre o que é a doutrina e o que é o movimento, para a gente discernir bem. Sem problemas. Muito prazer. A doutrina espírita é passado pelos espíritos, filtrado por Allan Kardec. Lembremos-nos que o critério de Kardec nunca foi o da autoridade. O critério do Kardec nunca foi, ó, se veio por esse médium aqui, pode abraçar, tá tudo certo, isso aqui é infalível. Ou então aquele espírito é infalível, e veja que até textos do Espírito de Verdade, pelo mesmo médium que chamava Sr. Rose, com a mesma assinatura, o Espírito de Verdade, Kardec lia com atenção. Porque mesmo que ele comprovasse que era realmente o Espírito de Verdade, Patrícia, não era o Espírito de Verdade falando diretamente, por exemplo, por voz direta. Era o Espírito de Verdade falando ou escrevendo através de um médium. O médium pode se confundir no processo. Diz Allan Kardec que o médium é um intérprete. E nós precisamos estar, assim, muito bem e muito em paz para poder interpretar bem o pensamento dos espíritos. Que é uma coisa que eu discuto num seminário. Às vezes a gente está com o pensamento todo atabalhoado, teve um dia difícil no trabalho, teve problema no trânsito, tem problema na família, vai para a reunião mediúnica com o pensamento todo atropelado, não vai conseguir jamais ser um bom intérprete dos espíritos, né? Mas vamos voltar para a linha de raciocínio aqui. A doutrina espírita, então, é esse conhecimento, é essa teoria, se você quiser, é esse plano de teórico para entender a existência do espírito e a comunicação com o plano espiritual. Você sabe, eu também sei que toda ciência tem um objeto de estudo. A medicina estuda o corpo. Até bem pouco tempo atrás, a medicina era exclusivamente, vamos dizer assim, esperava a pessoa ficar doente para tentar curar. Hoje a medicina é preventiva, cada vez mais, graças a Deus. Enfim, cada ciência tem o seu objeto de estudo. O objeto de estudo da doutrina espírita é o espírito imortal, suas relações com o plano físico. Tá? Então, nesse movimento dos espíritos se comunicarem e essas comunicações serem vertidas para Kardec, ele faz a filtragem. De tudo que os espíritos falaram ou escreveram, o que virou doutrina? Aquilo que eles falavam a mesma coisa sobre determinado ponto. Tá? Então Kardec foi perguntando para esse médium, o mentor dele vinha e respondia de um jeito, ele ia a outro médium, os médiums não se conheciam, não tinha Facebook, não tinha redes sociais, vamos lembrar esse detalhe, não tinha o risco de um médium se comunicar com o outro, ó, meu mentor respondeu assim, aí o outro já ia e respondia mais ou menos igual, quer dizer, não tinha esse risco. E em cima de todas essas respostas, a filtragem de Kardec era o quê? Aonde eles falaram a mesma coisa, eu posso trabalhar com a hipótese de ser verdade. Se eles respondessem diferentes ou falassem diferentes sobre determinado ponto, Kardec deixava de lado como opinião do espírito. O resultado, doutrina espírita. O que é o movimento espírita? É um grupo de pessoas que gostam da doutrina, que acreditam na doutrina e tentam adequar a sua conduta àquilo que a doutrina espírita nos ensina, ou seja, somos nós. Doutrina é sublime. Então, de tudo isso, Kardec filtra todo esse conhecimento. A gente vai perceber a sublimidade da doutrina quando um espírito do nível de Kardec encarna, cuja encarnação era capitaneada pelo próprio Cristo e a equipe espiritual que trabalhou, extraordinária. Né? Nós citamos alguns e vamos lembrar. Paulo de Tarso, Platão, Sócrates, Swedenborg, para citar alguns. Né? João Evangelista, enfim. E o movimento espírita é formado por espíritos, na esmagadora maioria, por espíritos imperfeitos que tentam entender a doutrina. Só que, como nós dissemos há alguns minutos, né? Depois que Jesus desencarnou, adequou-se o cristianismo aos interesses dominantes. Surge o cristianismo instituição. Pós-desencarnação de Lutero, mesma coisa com o protestantismo. Se nós não tomarmos providências e começarmos a estudar Kardec, nós vamos ter o mesmo resultado no espiritismo já já. Porque o movimento, aliás, o ser humano, o espírito imperfeito, ele tende a pegar toda e qualquer teoria que ele gosta, mas adequar a sua maneira de ver para ficar confortável. Quer dizer, aconteceu com o cristianismo, aconteceu com o protestantismo, se nós não tomarmos conta, vai acontecer com o espiritismo. O movimento tem essa tendência, aliás, eu diria, o ser humano, né, o espírito imperfeito tem essa tendência de querer adequar as coisas à sua
maneira de enxergar, e aí a gente muitas vezes vai conversar com as pessoas e ela vai dizer o quê? Eu acredito no meu Deus. Eu acredito num Deus do jeito que eu imagino, né? Do jeito que é agradável para mim. Você vê que a gente vai adequando as coisas de acordo com as nossas crenças.